Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 10, diz assim: Ora, ensinava Jesus no sábado, numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Já havia quanto tempo? 18 anos. Andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Diga assim: sem de modo algum poder endireitar-se. Até aqui por enquanto. Era um dia de sábado e Jesus estava na sinagoga ensinando a palavra de Deus, o caminho, as virtudes do reino de Deus. E essa passagem nos informa que havia uma mulher que sofria. E por que ela sofria? Porque ela estava com problemas espirituais. Ela era possessa de um espírito que fazia com que ela se encurvasse. Ia se encurvando. E essa palavra que nós lemos, poder endireitar-se, na verdade, a tradução de endireitar-se, né? Essa tradução foi feita em cima de um verbo grego que significa anakipsai, que quer dizer o quê? Erguer a cabeça. Então, a enfermidade veio sobre a vida dela, conforme foram se passando os anos, que ela já não podia fazer o quê? Olhar para o alto. Ela não podia o quê? Erguer a cabeça. Digam, erguer a cabeça. Mas é muito importante nós andarmos de cabeça erguida, amém? Uma vida com Deus, uma vida plena com Deus nos garante andarmos com os olhos fitos, né, para o alto, né, assim, andar vendo a glória, a manifestação do alto que vem sobre a nossa vida. E o interessante aqui também é que esta enfermidade que era na alma, não é? Começava lá na alma, no espírito dela, porque era uma doença, uma enfermidade espiritual, se manifestava onde? No corpo físico, não é? E eu queria começar falando com vocês uma coisa bem interessante, porque nem sempre as enfermidades que estão dentro se manifestam visivelmente no nosso corpo físico. Muitas vezes estamos doentes por dentro e o mundo nos ensina a disfarçar a nossa doença interior, a nossa enfermidade. Por isso que, às vezes, dentro mesmo da igreja, e eu não falo da igreja contemporânea apenas, mas dentro da instituição, igreja, dentro dos ambientes que eram para ser, de repente, aqueles mais espirituais, nós encontramos ainda o quê? Pessoas muito adoecidas que não demonstram, as pessoas não veem isso. Por quê? Porque está onde? Lá na alma, no interior. E assim, pessoas vivem, não é, encurvadas, entrevadas, vivem doentes, adoecidas. E se nós tivéssemos aquele olhar do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, ele vê o quê? Lá dentro onde? No coração, né? O Senhor não vê o quê? A aparência, não vê o exterior, ele vê o quê? O coração, ele vê como é que está por dentro. Se nós tivéssemos essa visão, nós com certeza veríamos pessoas muito o quê? Sofridas do nosso lado. E às vezes nós não entendemos determinadas reações. Por que pessoas sofrem? Por que as pessoas surtam de vez em quando? Por que tem pessoas que não conseguem se acertar? Por que não conseguem se endireitar na vida, né? É muito mais fácil, às vezes, a gente, até mesmo como pastor, como um diácono, né, como obreiro, a gente acusar e falar, olha só, como é que está, não se endireita, não se conserta. Mas a pessoa não faz o quê? Não faz a mínima para colocar o quê? O remédio.
Lembra o que o bom samaritano fez? A gente ministrou sobre ele recentemente. O samaritano, ele colocou o quê? Óleo e vinho. Onde? Nas feridas, na dor. E aquela mulher já estava ali encurvada há quanto tempo? 18 anos. E é muito tempo, não é? 2 décadas quase de sofrimento. Esquecida, adoecida. Mas eu creio que nem sempre foi assim. Será que ela foi a vida toda assim? Se ela estava há 18 anos, significa que teve um momento em que aquilo tudo desencadeou na vida dela. Senão a Bíblia falaria o quê? Ela, de nascença, ela tinha, né, aquele problema. E eu não sei como talvez fosse a vida daquela jovem. Talvez uma mulher sonhadora, batalhadora, destemida, com os seus sonhos, pensando em se casar, em ter filhos, não é? Pensando em fazer tantas coisas. E aí, em um determinado momento, acontece o que? Uma tragédia na vida dela. Uma coisa que foi uma brecha para o diabo o quê? Entrar. E vocês sabem, quando o inimigo entra na vida de alguém, ele não poupa esforços para destruir o quê? Tudo o que a pessoa tem. Lembram de Jó? Ele foi o quê? Em tudo. Nos animais, nos bens, na casa, na família, nos filhos. Parece que foi tocando tudo, por quê? Para poder o quê? Destruir na saúde, nas finanças de Jó. E o inimigo é assim, não é? Ele oprime, ele coloca uma prisão. E eu não sei o que aconteceu, como desencadeou aquilo. Eu não sei se de repente ela conheceu um rapaz, ficou apaixonada. E a gente quando se apaixona é fogo, não é? Só eu sei aí quando os meus filhos se apaixonam, não é? Não digo meus filhos aqui não, vocês, né? Estavam indo bem, de repente se apaixonou, virou a cabeça. É ou não é? E de repente tudo muda, e ela se apaixona, encontra alguém. E aí aquele sonho de amor, não sei. E acredita e confia e espera tanto, e de repente tem uma grande decepção, ele vai embora, some, desaparece. Ou sei lá, ela fica grávida, a família expulsa, vocês sabem como é. Alguma coisa marcou ela seriamente. De forma que aquilo foi uma brecha para o diabo o quê? Entrar na vida dela. E a primeira coisa que eu queria que você entendesse é que você tem que tomar muito cuidado com a sua vida espiritual. Por essas brechas que o inimigo pode, o quê? Acabar trilhando, né? Assim, esses buracos na sua alma, no seu interior. Cuidado. Como é que o inimigo entra na vida de uma pessoa assim? E olha só, 18 anos, oprimindo aquela mulher. E aí, de repente, ela começa a se encurvar. Ela só começa a se enrijecer, a dor dela. As pessoas levantam, fica, vai. Porque, às vezes é fácil. Ela ia para a igreja, né? Você vê, ela estava sempre na sinagoga. Vai, levanta. Você só vive prostrado desse jeito aí. Não cansa, não. Mas era o que? Era sinal de uma doença espiritual que eles mesmos não conseguiam dar um jeito. E aquela mulher já não podia adorar com aquela canção, ou com o cântico que está lá no Salmo 121, versículo 1. Salmo 121, versículo 1. Cântico de romagem. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o quê? Socorro. Ela não conseguia mais. Cada ano que passava,
a vida daquela mulher crescia para onde? Para onde? Para baixo, para o chão. Ela não melhorava. As coisas só iam parecendo de mal a pior. Cada dia, parecendo que uma coisa, sabe? Meu Deus do céu. Mas onde é que ela estava, diz o texto? Aonde? Onde Jesus encontrou ela? Onde? Na sinagoga. Falem, na sinagoga. Ela estava onde? Buscando Deus. Ela estava na igreja. E ela tinha todos os motivos para não estar na igreja. Porque ela era mulher, ela era doente, ela sofria preconceito dos religiosos, porque ter uma doença naquela época era pecado. Não é? Então já duas coisas. Então ela tinha todos os motivos para ficar onde? Dentro de casa. Mas mesmo assim, ela ia se curvando, 18 anos, talvez ela já andasse assim, ó. Já quase que não conseguia erguer a cabeça mais. Naquele sofrimento, naquela vida dela, naquela, sabe, luta diária. Mas mesmo assim, ela recobrava os esforços e ia para onde? Para a casa de Deus. Ela não deixava de ouvir a palavra. Ela não deixava de ouvir os ensinamentos de Moisés. Ela estava sempre lá. E você sabe, é muito importante o homem ouvir a palavra de Deus. É muito importante a mulher, o homem, né? O ser humano ouvir a palavra de Deus, porque está lá em João 8:32, abra lá. Amém? O que diz aí? E conhecereis o quê? A verdade, a palavra, e ela o quê? Vos libertará. Por isso que o inimigo luta tanto para que uma pessoa não ouça a palavra de Deus, porque a verdade vai o quê? Vai libertar. A palavra destrói as estruturas do inferno na vida de uma pessoa. Não é? E ela estava lá, ela tinha sossego, e estava na igreja, mas estava endemoniada também. Lutando, mas por toda a força, por mais que ela fizesse qualquer coisa, o inimigo só prendia, acorrentava ela onde? No chão. Como se ele tivesse colocado uma corrente, né, e prendido ela no chão. Tivesse colocado aquele jugo de boi, né, que botam nos bois para poder... pesado, e como o animal não conseguia ir para onde queria. E uma pessoa, às vezes, que está sob influência do mal, não é? Ela é assim, ela não consegue andar, ela fica ali subjugada, não é? Àquelas correias. Aquele jugo que foi colocado sobre a vida dela, só vai até onde o inimigo permite. E o inimigo leva 18 anos destruindo aquela vida, 18 anos colocando ela numa depressão, sei lá, numa tristeza, num jugo. Ela torta. Mas Jesus não leva 18 segundos para poder endireitar tudinho na vida dela. Isso não é maravilhoso? Aplauda o Senhor por isso. O diabo fez 18 anos e Jesus em 18 segundos... endireita tudo na vida dela. Fala assim, Jesus vai endireitar tudo na minha vida hoje. Mas você tem que falar com fé, assim não vai funcionar não. Jesus vai endireitar tudo na minha vida hoje. Fala. Amém? Aplauda o Senhor por isso. Fala. Ele veio para abençoar a minha vida. Em 1 João 3,8 diz o que o Senhor Jesus veio fazer. 1 João, lá no finalzinho da palavra, da Bíblia, 1 João 3,8. O que diz lá? Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Aí é aqui essa parte.
Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para fazer o quê? Para destruir, desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus veio desfazer as obras do diabo na sua vida. Ele veio destruir a obra que o inimigo tem feito na sua vida. E aquela mulher não ficava em casa, ela buscava. Ela não queria saber. Ela não arranjava desculpas. Ela queria uma solução para o problema dela. E às vezes é muito ruim você se deparar com a triste realidade de que nada muda. Não é? E aí estava ela 18 anos, mas 18 anos ela estava como? Insistindo. E é muito importante você insistir. Estava com aquela enfermidade, estava com aquele problema, mas ela fazia o quê? Insistia. Buscar a tua face é o quê? É preciso. Não parar de orar, não parar de adorar, não parar de cantar, não parar. Ela continuou. Porque se você se manter fiel a Deus, a tua bênção chega, o teu dia chega. O momento em que Jesus aparece e desfaz tudo, o quê? Acontece. Glória a Deus. E ela foi, e talvez ela fosse muitas vezes para a igreja, para a sinagoga, ouvindo o inimigo falar do que está adiantando. Mudou alguma coisa? 1 milímetro, 2 milímetros? Não. Eu que ainda continuo vencendo na sua vida. Colocando fraqueza, dor. Talvez o dia que ela fosse para a igreja era o pior dia dela, o dia que ela se sentia mais mal. Mas ela continuava indo para a casa do Senhor. Diga assim, mas ela continuava indo para a casa de Deus. 1 ano, 2 anos se passou, 3 anos, 4, 2 décadas de destruição, de tristeza, de luta. Aí vai lá em Lucas 13, 12. Amém? Vendo-a Jesus. Diga, vendo-a. Amém? Fala assim, Jesus, olha para mim. Me veja, Jesus. Talvez muitos não a vissem, não a reparassem. Talvez ela estava lá no fundo da sinagoga, encurvada, e Jesus ministrando, mas Jesus não via, mas Jesus viu que eu e você não vemos. Viu o quê? O coração dela, a dor dela, não é? Jesus viu. E quando Jesus vê a sua situação, não é? Você tem quase tudo para viver uma grande mudança. Chamou-a, significa que Jesus sabia o nome dela, significa que Jesus sabe o seu nome, amém? Diga assim, Jesus sabe o meu nome, sabe o meu endereço, sabe a minha dor, sabe onde eu estou fraco, sabe onde eu tenho que me endireitar, tudo isso ele sabe. Chamou, falou o nome, fulana, que não tem, né, o nome dela. Mas Jesus chamou pelo nome. Estás, e não falou, mulher, estás o quê? Livre da tua enfermidade. Estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela o quê? Imediatamente se endireitou e fazia o quê? E dava glória a Deus, viu? Por isso que você tem que dar glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus agora, bonito para o Senhor. Dá um glória a Deus bonito para Deus. Amém?
E quando Jesus olhou para ela, quando Jesus viu a dor, se compadeceu dela, aqueles 18 anos de tristeza viraram, né, momentos de grande alegria. Acho que ninguém deu mais glória a Deus do que ela. E é muito bom, depois de uma longa batalha, você poder dar um glória a Deus. É ou não é? É ou não é? Daquele glória a Deus gostoso, né? Deus tem aberto portas para a gente que eu não tenho nunca que imaginava. Mas olha, foi dura a batalha, viu? Foram lutas que não foram fáceis. Glória a Deus. E aqueles 8 anos de tristeza, de depressão, de solidão, olha, virou o maior júbilo. Porque Jesus sabia o que ela precisava. Jesus entendia a sua dor. Jesus não queria que ela andasse encurvada. Jesus queria que ela andasse o quê? Erguida, de cabeça erguida. Jesus não queria que a obra do inimigo continuasse sendo manifesta na vida dela. Jesus queria manifestar o quê? A sua bênção sobre ela. E eu queria que você saísse hoje daqui com essa grande convicção sobre o amor de Deus sobre a sua vida, entendendo que Ele conhece o teu sofrimento, sabe onde você tem que se endireitar, sabe muitas vezes dos caminhos que te levaram para essa vida doente, não do corpo, ainda que às vezes você possa até viver a doença no corpo, tamanha seja a tua dor espiritual. Mas Ele quer o quê? Te restaurar, Ele quer te consertar, Ele quer endireitar a sua vida. Ele quer acertar você, acertar as coisas, fazer você ser realmente esse homem, essa mulher de cabeça, o quê? Erguida. Glória a Deus. Que vive uma vida abundante, né? Eu vim para que tenham vida, e vida o quê? Em abundância. Vida plena. Vida curada, vida sarada. Vida transformada. Ele quer mexer na tua dor e tirar, e remover. Isso que te faz te encurvar, não é que te encurva todo, que te deixa torto, que impede você de olhar para o alto, porque às vezes é isso que tem impedido a ação e a manifestação do poder de Deus sobre a tua vida. Você não consegue olhar para o alto, você só olha para baixo. Você não consegue ver as coisas de Deus, enxergar o mar de Deus, aí você vive o que? A tua dor, o chão, o inimigo te acorrentou no chão. E hoje o Senhor te chama para uma restauração. Ele está falando, vem mulher, vem. Vem homem. Você estás livre desse mal. Você estás livre desse mal, você está liberto. Você está curado, você está transformado, você está mudado, olha... E imediatamente ela começou a sentir as costas estalando, né? Assim, começou tudo a voltar para o lugar. Faz assim, ó, deixa estalar assim, ó, deixa o peso sair. Essa carga, né? Que tem gente que vem que está carregado, né? Então faz para poder sair, em nome de Jesus aí. Está saindo essa carga pesada aí que você tem levado. Que Jesus diz assim, ó, vinde a mim todos vós que estáis cansados e o quê? Oprimidos, porque eu vos aliviarei. Meu jugo é suave, o meu fardo é o quê? É leve. Você não tem que carregar um fardo pesado. Luta vem, luta vai. O fardo de Jesus continua sendo leve. E você precisa entender isso.